essa reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Pois bem, suscitadas as dúvidas, vamos então à pauta do dia. Vou começar então por este deputado, por primeiro, no sentido de nós ratificarmos ou não os dois pareceres preliminares, que é o da... Onde é que está o da LDO? O do PPA. São dois projetos de lei, né? O que faz alteração, a revisão no PPA, que é o PL 0320.3/2020, e que altera a programação físico-financeira do Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023, aprovado pela Lei 17.874, de 26 de 12 de 2019. Na condição de relator, enviei o parecer preliminar para todos as senhoras e senhores deputados. Também o parecer preliminar do PL 0321.4/2020, também de origem do Poder Executivo, que estima a receita fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2021, também enviei. E por que enviei os dois pareceres preliminares a Vossa Excelência, com o calendário? Porque a reunião foi suspensa e nós tínhamos que dar conhecimento aos deputados. Então, a de referendo, eu encaminhei para todos os senhores deputados, e fixei e mandei publicar no Diário da Assembleia esses pareceres preliminares com um calendário. E agora, nós precisamos dar aprovação ou não por parte das senhoras e senhores deputados, né? Vou abrir a discussão do PL 0320.3/2020 e também a discussão do PL 0321.4/2020, que trata do relatório preliminar com a fixação do calendário da apresentação de emendas. E este ano com a novidade, né? Nós separamos o período de apresentação de emendas, as emendas normais dos deputados, perfeito? Ao projeto de lei, e deixamos para depois as emendas parlamentares impositivas, aquelas que são obrigatórias, perfeito? Então, são essa modificação que nós sugerimos. Então, gente, em discussão, não havendo quem queira discutir, deputado Milton Alves. Senhor presidente, só questiono Vossa Excelência como é que a gente faz com a questão do valor previsto para a arrecadação 2021, que não está correto. A gente faz uma emenda? Pode fazer emenda. Pode fazer emenda. Ok. Então, eu sugiro... Eu acho que esse é o tipo da emenda que deve ser feita, se todos os senhores deputados concordarem, pela Comissão de Finanças, da totalidade dos senhores deputados. Daí tem duas sugestões. Eu, de qualquer forma, iria procurar o secretário da Fazenda, porque eu quero discutir que ele me explique isso. Mas se os membros da Comissão de Finanças concordarem, presidente, eu acho que Vossa Excelência poderia chamar o secretário aqui para uma reunião lá na presidência, como nós fizemos a outra vez, para ele nos explicar a perspectiva de arrecadação de 2021, que não está correta. E como é que a gente procede isso no orçamento, para tentar fazer isso de forma consensada. A sugestão de Vossa Excelência é pertinente. Então, vamos acordar o seguinte: peço à assessoria que faça um ofício, convidando o secretário Paulo Eli para vir até esta casa na quarta-feira da semana que vem, às 9h30 da manhã, ou fizemos presencial ou fizemos virtual, para explicar essa situação. E depois da reunião com o secretário Paulo Eli, nós fizemos a reunião ordinária da Comissão de Finanças. De acordo com o deputado Milton Alves? De acordo, senhor presidente. Sim. Há o de acordo com os senhores deputados e senhoras deputadas também? Havendo de acordo, solicito à assessoria que faça o ofício. Ok. Vamos lá. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Deputado Gerri. Deputado Gerri, por gentileza. É que eu estou acompanhando, só que a minha imagem aqui, já chamei o pessoal e não resolveu, mas eu estou participando, tá bom? Pois não, com certeza. Senhores deputados, não havendo quem queira discutir, então, o parecer preliminar dos projetos de lei, o 0320.3/2020 e o 03.4/2020, eu coloco em votação. Senhor deputado, concordo, permaneço como se encontra. Aprovados os dois relatórios preliminares com um calendário anexado. Senhores deputados, ainda por parte deste deputado, tem a medida provisória de número 0230/2020, de origem do Governo do Estado, que isenta do ICMS, tá, as operações de doação ao Tribunal Superior Eleitoral e aos demais órgãos da Justiça Eleitoral de mercadorias de combate à prevenção Covid-19 para a realização das eleições de 2020. É uma medida provisória simples,
né, em que determina que todo o material que foi doado à Justiça Eleitoral para facilitar a realização das eleições fica isento de ICMS, né? Como, por exemplo, doação de álcool gel, né? Todas as empresas de Santa Catarina que doaram álcool gel à Justiça Eleitoral ficam isentos do pagamento de ICMS. Tá? Não há qualquer tipo de emenda e o meu relatório e voto é pela aprovação da matéria na forma original, conforme publicada no Diário Oficial do Estado. Então, coloco em discussão o meu parecer e voto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontra. Aprovada a medida provisória. Deputado José Milton Schaeffer, Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, mais uma vez cumprimentar nossa colega deputada e os senhores deputados. É um projeto bastante simples, vou ser sucinto, que o projeto de lei número 466.9 de 2019, que autoriza a doação de imóvel no município de Morro Grande. O autor é o governo do estado. Trata-se de um imóvel onde funciona uma escola estadual. Foi construída uma nova escola no município, e aí aquela escola antiga está sendo doada para o município para botar ali uma escola municipal. E não encontramos aqui nenhum óbice a esse projeto, acho que é racional e vai também levar mais qualidade à educação do município de Morro Grande, lá no sul do estado. E a nossa manifestação aqui é pela admissibilidade do prosseguimento e também pela aprovação da matéria por convergir aqui com o interesse público, não só da educação, mas também do estado de Santa Catarina. Era isso, presidente. Senhoras deputadas e senhores deputados, é pela aprovação, parecer e voto do deputado José Milton Schaeffer ao PL 0466.9/2019. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados. Tem dois projetos ali, vou começar pelo 0142.3/2019, de autoria do eminente deputado Felipe Estevão, que dispõe sobre a isenção do ICMS para aquisição de armas de fogo, munições e para os agentes de segurança pública, militares e das Forças Armadas. Acredito eu que não existe ninguém mais interessado do que eu nisso aí, mas existe um porém aqui, né? Foi feito o diligenciamento e a consultoria da nossa Secretaria da Fazenda emitiu dois pareceres, tá? Um sobre a inconstitucionalidade e outro sobre a ilegalidade. Na ilegalidade, porque ele vai descumprir os dispostos ali da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, ele apresenta estimativa de impacto financeiro da medida, bem como indicação das medidas e compensação da receita, né? Ou a demonstração de renúncia de receita tributária, né? E da inconstitucionalidade, porque, uma vez que a proposição almeja conceder isenção de ICMS, né? Existe o convênio específico para tanto pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. Então, eu vou meu voto ali, tá, presidente? A esta Comissão de Finanças e Tributação, né? Nesse sentido, corroborando o parecer da consultoria jurídica da Secretaria de Estado da Fazenda, tem análise, dispõe sobre a isenção do imposto, no caso ICMS, e que, por conseguinte, desatente às peremptória condição estabelecida no artigo 155 do parágrafo 2º, né, da Constituição Federal, que impõe sobre a prévia deliberação entre os Estados e a distribuição federal, mediante a celebração de convênio específico para concessão ou revogação de isenções fiscais relativas àquele tributo na forma da Lei Complementar Nacional, que regulamenta a matéria no caso de lei complementar, recepcionada pela Constituição Federal de 88. E pelo fato de que a lei pretendida implicar em renúncia de receita, precisam ser cumpridas as exigências impostas no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe a cauteladores procedimentos de gestão fiscal que devem obrigatoriamente instruir o processo legislativo que trata de renúncia de receita decorrente da concessão do benefício de natureza tributária, quais sejam a apresentação de estimativa do impacto financeiro orçamentário e a indicação das medidas de compensação da receita ou a demonstração de que a renúncia da receita tributária não afetará
as metas fiscais. Nesse texto, convergindo para a manifestação da Secretaria de Estado da Fazenda, entendo que a concessão do benefício fiscal de CMS, na forma como pretende a proposição em apreço, exige a prévia celebração do convênio junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária, junto ao CONFAS, bem como o cumprimento dos cogentes comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não ela observa. Contudo, o exame do mérito reconhece a importância da proposição, que, ao meu ver, promoveria a utilização de melhores equipamentos, agentes de segurança, mas deixando bem claro que isso aí não é a polícia que está comprando, é o agente, tá? É o próprio policial ou militar das Forças Armadas, ou bombeiro militar, enfim, tá? Os quais, às vezes, adquirem armamentos com recursos próprios em complementação aos oferecidos pelo Estado. Essa argumentação também aqui cai por terra, até porque você não pode utilizar uma arma do seu uso pessoal em serviço, tá? Isso aí é contrário à lei também, né? Não foi observado antes ali, mas observa agora. O que poderia colaborar, inclusive, para a segurança pública de Santa Catarina. Não vejo como, né? A não ser para a defesa pessoal do próprio policial que está ali em serviço ali. Ante o exposto, por parecer de vício de inconstitucionalidade e ilegalidade, e também, né, por não ter a celebração prévia do CONFAS, né, eu voto pela rejeição, né, aproveitando por dar para vincular a recomendação do deputado autor, no sentido de que, no meio do regimental do procedimento de indicação, sugira ao governo do Estado para que encaminhe ao CONFAS a proposta de convênio como objetivo dessa proposição. Então, fica o meu encaminhamento aí para que o autor da proposta, né, possa até conversar com ele posteriormente ali, para que ele encaminhe ao governo do Estado, para que o governo do Estado encaminhe ao CONFAS. Então, meu voto é pela rejeição, senhor presidente, senhora deputada e senhores deputados. Senhores deputados, é pela rejeição o parecer e voto do deputado Sargento Lima ao PL 0142.3/2019, da autoria do eminente deputado Felipe Estevo. Sua Excelência também propôs que seja feita uma indicação ao governo para que encaminhe ao CONFAS. Em discussão, não havendo quem queira, deputado Bruno Souza. Não, brevemente, só quero dar meus parabéns pelo relatório do Sargento Lima, que mesmo tendo sido egresso das forças de segurança do Estado, fez um relatório técnico e se posicionou de forma muito sensata. Então, meu voto é favorável ao relatório do Sargento Lima. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com cópia, mas como se encontra, aprovado o relatório e voto do deputado Sargento Lima. Deputado Sargento Lima, ainda com a palavra. Continuando ainda ao projeto de lei, senhor presidente, número 250.6, também de 2020, que dispõe sobre o vídeo monitoramento de obras públicas custeadas direta ou indiretamente, total ou parcialmente recurso da administração, direta ou indireta do Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. É de lavra da deputada Marlene Fengler, tá? Eu vou direto ao voto, porque ele é bem simples. E repriso que a proposta legislativa tem como objetivo e como princípio a instalação de um sistema de vídeo monitoramento de obras públicas custeadas diretamente ou indiretamente, total ou parcialmente com recurso da administração, direta ou indireta, cujo valor contratual seja igual ou superior ao estabelecido no artigo 23, sendo que as respectivas despesas de aquisição, instalação e manutenção das câmaras serão da responsabilidade das contratadas. Neste órgão fracionado, as análises da proposição devem observar que preceitua o artigo 2º o inciso 2º do artigo 73, combinado com o inciso 2º do artigo 144, a parte final do caput do artigo 145, do inciso 2º do artigo 209, todos do Realesc, especificadamente quanto aos aspectos financeiros que importem aumento de despesa ou diminuição de receita pública. Nesse contexto, vez que as despesas de aquisição, instalação e manutenção das câmeras do sistema de vídeo monitoramento a ser introduzidos nas obras públicas específicas, no parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei em exame, estarão sobre cargo da contratada. Verifico com efeito que não haverá nenhum dispêndio ao erário e, portanto, a proposição no âmbito deste órgão fracionário acha-se apta a seguir a sua tramitação processual nesse Parlamento. Tendo em vista que o campo temático da proposição em tela compete a este colegiado também pronunciar-se acerca do mérito da propositura, assim como julgo que a instalação de sistema de vídeo monitoramento com tecnologia
que possibilite acesso em tempo real via rede municipal de computadores, via mundial de computadores, ao monitoramento e à fiscalização da execução de obras públicas custeadas com recurso da administração direta ou indireta do Estado, está em consonância com o disposto no inciso 2º do parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com efeito, concluo que o acompanhamento em tempo real de informações quanto às obras e processos de execução possui estreita relação com a fiscalização da execução orçamentária e, portanto, a proposta em exame evidencia-se como instrumento de transparência no âmbito de Santa Catarina, na esteira já citada lá pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei de Acesso à Informação Pública, as quais, em suma, garantem o acesso à sociedade às informações voltadas à fiscalização das despesas efetuadas em recursos públicos. Ante o exposto e diante desse colegiado, manifesto o meu voto pela admissibilidade e sua consequente aprovação por constatar que a sua conformação à vigência da legislação orçamentária catarinense, PPA, LDO e LOA. É pela aprovação. Senhoras deputadas e senhores deputados, é pela aprovação parecer de voto do deputado Sargento Lima ao PL 0250.6/2020, de autoria da eminente deputada Marlene Flenger. Em discussão. Presidente. Deputado Bruno. Agora, para equilibrar o elogio, eu vou discordar agora. Mas a proposta, ela, sem dúvida, ela é muito bem intencionada. Eu entendo as razões da proponente, e ainda mais que é numa pauta que, para mim, também é muito cara, me interessam muito as obras abandonadas no Estado, me preocupa muito o gasto que o Estado faz com essas execuções, que às vezes demoram muito mais do que o necessário, mas acredito que existem argumentos suficientes para que, infelizmente, nós tenhamos que rejeitar esse projeto. Eu cito aqui, primeiramente, o fato de que nós não temos internet disponível no estado inteiro. Isso faz com que nós tenhamos que instalar rede de internet em todas as obras, mesmo em lugares remotos, ermos, onde não tem acesso, ou que o projeto... Isso faz com que o projeto ou fique caro para o Estado ou fique inócuo, porque será impossível colocar. Um outro ponto que eu trago aqui também para análise dos deputados é que o monitoramento da obra em si, a imagem da obra, quem conhece um pouco de execução de obra, quem acompanha, tem certa familiaridade, sabe que a imagem em si dirá muito pouco, até porque a evolução, além de ser, muitas vezes, serem trabalhos internos, estruturais, serem trabalhos que eles evoluem muito lentamente, já além disso tudo, de ser difícil de aferir qualquer benefício do monitoramento, existe já um diário de obra. Toda obra tem que ser o seu diário de obra com as medições já. Então, ou seja, o monitoramento será apenas uma questão de vigilância dos funcionários da obra, o que vai, obviamente, impactar numa questão de privacidade dos próprios trabalhadores no local de trabalho. E é muito complicado dizer que esse projeto não tem nenhum impacto financeiro, já que, obviamente, se essa lei não for inócua, se ela for de fato cobrada e aplicada, todas as novas empresas que forem participar de uma licitação vão colocar isso no preço da licitação. Eu digo aqui porque uma fiação para fazer uma transmissão na internet custa caro, um DVDR aí custa caríssimo também para fazer essas câmeras, para instalar. Isso tudo vai dar no preço das licitações. E eu não vejo realmente um benefício muito grande. E não tem nenhuma análise de impacto financeiro. Não existe nenhum parecer contrário, né? Mas eu não sei se os meus argumentos foram suficientes, mas se não foram, eu gostaria de pedir vistas para poder fazer um parecer contrário. Eu entendo a boa intenção da autora e também do parecerista, mas, ao meu ver, isso vai encarecer as licitações sem nenhum benefício real para o Estado. Senhor deputado, visto em gabinete, deputado Bruno Souza. Também com a palavra o deputado Milton Alves. Eu também vou pedir vista, senhor presidente, só complementando o que o deputado Bruno falou,
com exceção da questão da internet, que poderia ser resolvida com uma emenda, onde tem, onde não tem, porque são só para obras grandes, o Estado tem um sistema de acompanhamento de obras, praticamente em tempo real, onde ali você vê tudo, né, com fotos, com tudo mais, e poderia também ter esse instrumento, que para obras grandes, e a lei está dizendo isso, deputado Sargento Lima, para obras acima de R$ 1,5 milhão, né? Então, ele poderia ser mais algo importante para os fiscais de obra, para a secretaria que acompanha, porque o sistema que tem no Estado disponível hoje, ele permite isso, então não teria custo nenhum. E numa obra acima de R$ 1,5 milhão, onde tem acesso à internet, não tem problema nenhum, a empresa nem vai calcular isso para botar, porque isso é custo pequeno, que ela vai usar para outra obra, e a concorrência vai continuar existindo. O que faz o preço cair é a livre concorrência e a boa licitação. Então, tudo que nós tivermos que permita mais acompanhamento das obras do Estado é bom para a transparência, inclusive sendo essa imagem aberta ao cidadão, sendo possível que ela seja aberta. Então, a intenção da autora é realmente excelente. O que o deputado Bruno coloca, que nem todo lugar tem internet, isso sim poderia ser algo que possa prejudicar, mas por isso eu peço vistas também para a gente tentar conversar com a autora e até com o pessoal do próprio sistema de acompanhamento de obras do Estado, para ver como poderia sanar essa dúvida levantada pelo deputado Bruno. Também visto em gabinete deputado Milton Lobos. Agora, para relatar, a deputada Luciana Carminati. Presidente, colegas deputados e deputada, o PL 0207.3, de autoria do deputado Vicente Caro Preso, que está com vista de minha autoria, e também do deputado Marcos Vieira, eu estou devolvendo o voto vista sem manifestação, apenas para constar, presidente. Então, o PL 207.3. Posso continuar? Só um pouquinho, deputada, por gentileza. O deputado Marcos Vieira vai continuar com vistas em gabinete. Okay. Pode continuar, Vossa Excelência. Então, PL 305.4, da autoria do deputado Vicente Caro Preso, que está na pauta, eu só gostaria, presidente, de recolocar na pauta da quarta-feira seguinte. E eu retiro de pauta, então, esse PL e vou direto ao PL 329. Pode ser? Retirar de pauta, senhora deputada. Ok. Então, o projeto de lei 329, 1 de 2020, de autoria do Governo do Estado, que acrescenta o artigo 26A, a Lei 16.861 de 2015, que disciplina a admissão de pessoal por prazo determinado no âmbito do Magistério Público Estadual para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público sob regime administrativo especial nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição. Para que os deputados e a deputada compreendam, nós estamos tratando aqui do projeto de lei que foi lido no dia 8 de outubro e se refere à contratação dos professores ACTs da rede estadual de ensino. São mais de 20 mil professores atingidos com este projeto de lei. O projeto, então, ele decorre da necessidade de prorrogar o período de por um ano, a validade dos processos de ACTs atualmente vigentes sobre os seguintes editais: o edital 1997, 1998, 1999, 2.836, todos de 2018, e o edital 2.412 de 2019 e 2.413 também de 2019. Todos eles têm validade até dezembro deste ano. Com a proposta de prorrogação de mais um ano, nós estaríamos, então, prorrogando os editais para mais um ano, portanto, até final do ano que vem.
Isso partiu da Secretaria da Educação, foi aprovado pela Secretaria da Administração, grupo gestor, e, portanto, chega agora na LESC, né, tramitando na CCJ com a aprovação original. Eu quero destacar que essa fórmula de prorrogação de validade dos editais pelo período de 1 ano já foi utilizada outras vezes, tanto em relação ao segundo professor de turma, oferecidos pela Fundação Catarinense de Educação Especial, né? Como também foi utilizado na área também com relação, deixa eu só conferir aqui, com relação à contratação dos profissionais agentes penitenciários, tá? A justificativa para prorrogar os editais, ela se dá em função da cautela sanitária, em função da não realização de processos presenciais. Nessa mesma linha de cuidados para a prevenção, o Tribunal de Justiça adiou a prova para o cartório extrajudicial, bem como o Ministério Público, o Ministério da Educação adiou o Enem. Então, já é recorrente a prorrogação de editais ou a não realização de provas, tá? Bom, eu quero salientar ainda que na CCJ o projeto de lei ele foi aprovado com o conteúdo original, que é apenas a prorrogação dos atuais editais. Após ele ter sido aprovado na CCJ, nós recebemos 2 propostas de emendas ao PL. As propostas foram encaminhadas pela diretoria do sindicato, a diretoria estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. E neste ofício, a diretoria estadual do SINT alega que as propostas de emenda são defendidas no sentido de alterar e melhorar a redação do PL. Então, vamos lá as propostas para que os deputados e a deputada compreendam o que eu estou propondo de emendas. Uma proposta de emenda é para que possa ocorrer não somente a prorrogação dos supracitados editais, mas também a prorrogação dos contratos vigentes. Como eu falei, já fizemos isso em anos anteriores, inclusive com os agentes penitenciários que são ACTs. É feita a ressalva que a prorrogação dos contratos só poderá ocorrer nos casos cujas vagas excedentes ou vinculadas permanecerão disponíveis após a realização de nova chamada do concurso público de 2017. Acredito que os deputados já têm ciência que o governo do estado está chamando, né, a 4ª chamada do concurso, mais 800 professores. Então, depois de feita a chamada, poderíamos, então, nas vagas que se mantêm abertas, né, fazer a manutenção, a prorrogação dos contratos cujas vagas ocupadas permanecerem inalteradas para 2021. Assim, nas hipotéticas vagas para CTs que surgirem no decorrer do ano que vem, as contratações dar-se-ão por ordem de classificação do edital. Então, segue a classificação, mas aí se chama, né, a partir da vaga que surgir nova no ano que vem, tá? A outra emenda, então, essa é uma emenda, é a prorrogação dos contratos, ok? A segunda emenda que eu estou propondo é que seja feita uma reclassificação dos professores que fizeram as provas dos processos de ACTs e que no período da prova, até a publicação desta futura lei do PL, conseguiram preencher os requisitos de formação acadêmica, ou seja, aquele professor que tinha uma habilitação, mas não era na área de atuação, e nesse período ele está habilitado, ele está recebendo como não habilitado. Vocês devem conhecer, caros deputados e deputada, muitos professores que estão recebendo uma remuneração aquém, porque estão classificados como não habilitados. No entanto, se nós estamos prorrogando os contratos, esses professores serão prejudicados porque estão habilitados há mais tempo. Então, fazendo essas 2 observações aqui,
Presidente, eu não vou aqui me deter a toda a legislação que ampara tanto uma quanto a outra emenda, mas eu cito apenas duas leis já aprovadas. A Lei 13.801, como eu citei, que é do Sistema de Atendimento ao Adolescente Infrator, nós prorrogamos na ALESC, e a Lei 14.050, que é com relação à Secretaria de Estado da Saúde, que também teve os contratos de ACTs prorrogados no passado. Bom, com relação à necessidade de prorrogação, a própria Secretaria de Educação emitiu um documento agora, Orientações sobre Avaliação da Aprendizagem, onde enumera vários pontos, entre os quais reforça a tese de manter os professores de 2020 para 2021, onde e quando for possível. E eu cito aqui 3 pontos desse documento que a própria sede tornou público nas escolas: que a recuperação paralela dos estudos referente à retomada de conceitos, conteúdos, habilidades em um determinado período, precedido de nova avaliação da aprendizagem, preferencialmente por meio de novo instrumento de avaliação, significa que a mera aplicação de uma prova, por exemplo, não assegura a recuperação dos estudos e da aprendizagem. Que o apoio pedagógico presencial não gerará nota, mas registro descritivo sobre o desenvolvimento da aprendizagem. E terceiro, importante que ao final do ano letivo, cada unidade escolar organize um mapeamento dos conteúdos, habilidades, para que as atividades não presenciais, tanto as atividades não presenciais quanto o apoio pedagógico, for garantido quanto necessário. Desta forma, a sede afirma: essas informações serão retomadas no planejamento do ano que vem e serão estratégicas para a continuidade do processo curricular. O que eu estou dizendo com isso? Que a sede entende que este ano, em função da pandemia, muitos ou a grande maioria dos alunos estão prejudicados na sua aprendizagem e que o ano que vem o primeiro passo é a continuidade desse processo de avaliação, de acompanhamento e de garantia da aprendizagem. Por isso, então, diante do exposto, o meu voto é pela aprovação do projeto de lei 329 de 2020, com emenda modificativa e aditiva. Como eu citei, então, a emenda modificativa que trata também de modificar a redação para que fique garantido não só a prorrogação dos editais, mas também dos contratos, somente para as vagas que permanecerem inalteradas. E a segunda emenda, que é a emenda aditiva ao projeto, onde nós, no artigo 2º da lei, nós acrescemos o artigo 26b com a seguinte redação: os professores que foram classificados nos editais em vigor no ano letivo de 2020 como não habilitados e posteriormente obtiveram habilitação, passarão a integrar a lista de classificação como habilitados. A Secretaria de Estado publicará normas complementares para regulamentar este artigo. É isso, presidente, o meu relatório. Obrigada. Senhoras deputadas e senhores deputados, a deputada Luciane Carminati, relatora do projeto de lei 0329.1/2020, de autoria do Governo do Estado, que acrescenta o artigo 26A à Lei 16.861 de 2015, que disciplina a admissão de pessoal por prazo determinado no âmbito do Magistério Público Estadual para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público sob o regime de administração especial, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição da República, vota pela aprovação do presente projeto de lei com a emenda modificativa, e também uma emenda aditiva, ambas anexadas ao presente projeto de lei. Coloco em discussão parecer e voto da deputada Luciane Carminati. Não havendo quem queira discutir. Deputado Bruno Souza, com a palavra. Eu vou pedir vistas ao projeto, primeiramente porque eu gostaria de entender se existe um calendário de retomada das aulas, das atividades,
porque professores ACTs, eles têm qualquer contratado, ele tem uma característica de flexibilidade. Então, faz sentido o Estado prorrogar se houver uma retomada prevista, se houver um calendário, o que, pelo que me consta, não está ainda definido o que o Estado vai fazer em relação ao ensino. Então, isso é algo que eu gostaria muito de consultar a Secretaria, se é para nós contratarmos, prorrogarmos esse contrato porque vai haver aulas, ou prorrogar para não ter aula. Aí, na minha opinião, nós temos que usar da flexibilidade e a natureza desse tipo de contratação e não prorrogar. E eu tenho um pouquinho de medo em relação à definição pelo Legislativo de que o Estado só pode contratar a ACT se for nas vagas remanescentes, ele é obrigado a chamar os concursados. Eu tenho uma impressão que isso extrapola a nossa competência legislativa. Isso é atribuição de competência recíproca. Eu tenho a impressão que nós não podemos fazer isso. Por isso, eu peço vistas em gabinete, presidente. Presidente, eu só quero fazer um esclarecimento aqui para ajudar o deputado Bruno. Pois não, deputada Luciana. Não interferindo no seu direito de pedir vista, deputado. Em primeiro lugar, deputado Bruno, talvez não ficou bem explícito. Eu não estou dizendo que tem que ir nas vagas novas ser concursados. Eu estou dizendo que uma turma nova que não existia ainda, obviamente que não tem o professor ACT. Então, é uma vaga nova, nesse sentido, porque, de fato, a prerrogativa de ser professor concursado ou contratado cabe ao ente executivo. Mesmo que eu sou favorável ao concurso, eu reconheço que a lei o ampara, certo? Esse é um ponto. O segundo ponto, deputado Bruno, eu gostaria que o senhor, quando puder, faça uma oitiva aos professores da rede estadual. Esses professores não estão em casa sem trabalhar. Os ACTs estão trabalhando sobremaneira. Você veja bem, eu vou dar-lhe um exemplo apenas. Um professor que faz uma atividade online para o aluno. Tem 30% em média de alunos que não têm internet de qualidade ou não conseguem acompanhar pelo celular. O professor tem que fazer uma segunda aula para a sua turma, para a mesma turma que ele dá aula. Teve professores que, inclusive, deram aulas e sugeriram vídeos, baixar vídeos na internet. O professor teve que se dar o trabalho de ele assistir o vídeo, fazer a descrição do vídeo, porque o aluno não tinha acesso. Então, eu só quero fazer essa observação para a gente não cometer nenhuma injustiça, que eu tenho certeza que não é o seu objetivo. Os professores ACTs estão trabalhando muito, assim como os efetivos. Então, só fazer esse recorte. Deputada Luciana, vamos lá, vamos encerrar. Eu não quero trazer esse debate. Mas, deputada Luciana Gaminati, vamos voltar ao deputado Bruno. O deputado Bruno solicitou vistas. Vou conceder vista ao eminente deputado Bruno Souza, mas solicitando a devolução na próxima quarta-feira, deputado Bruno, porque o projeto tramita em regime de urgência e o prazo de vencimento dele é dia 22. Então, excepcionalmente, até quarta-feira. Deputado Bruno, Vossa Excelência. No vídeo, deputado Bruno. Estou aqui, presidente. Deputado Bruno, agora sim. Ok. Então, concedo vista a Vossa Excelência, mas com o compromisso de voltarmos na quarta-feira que vem. Sem problemas. Ok. Fica automaticamente pautado para quarta-feira da semana que vem. Deputado Milton Alves, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu tenho parecer ao projeto de lei 182/2020, de autoria do deputado Coronel Mocelin, que dispõe sobre as atividades essenciais no estado de Santa Catarina. O autor menciona que a aprovação da matéria garantirá o funcionamento das atividades relacionadas, mesmo na iminência de medidas restritivas, tais como o lockdown que nós tivemos lá em março. Foram relacionadas como essenciais as atividades que correspondem: comercialização de alimentos, atividades industriais, atividades de segurança pública e privada, atividades de saúde pública e privada, telecomunicações, transporte de alimentos e cargas em geral, advocacia, contabilidade, imprensa, transporte de passageiros por táxi ou aplicativos, ou daqueles para transporte de funcionários de empresas e indústrias. E, por fim, atividades acessórias às anteriormente mencionadas.
a matéria foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça no dia 20 de outubro, sob o voto visto do deputado Luiz Fernando Vampiro, na forma de emenda substituta global, retirando algumas atividades de forma a proporcionar simetria com o Decreto Federal 10.282, de 20 de março de 2020, que versa sobre o mesmo contexto. Esse é o relatório, senhor presidente. Eu observo a atribuição desse colegiado quanto à manifestação sobre a compatibilidade e adequação das proposições em relação às peças orçamentárias, assim como pronunciar-se sobre o mérito das matérias que integram o seu campo temático, nos termos do regimento e, no caso específico, a Resolução 02/2020, que institui o Sistema de Deliberação Digital. Sob o viés do equilíbrio fiscal e orçamentário, verifico que a classificação das respectivas atividades como essenciais não acarretará em qualquer ônus de ordem econômica. Pelo contrário, a manutenção da prestação dos serviços de forma responsável certamente ameniza outros possíveis danos à coletividade. Além do mais, ressalta-se que o autor, de forma zelosa, resguarda a possibilidade de restrições diante de decisão administrativa fundamentada em casos excepcionais. Ante o exposto, de acordo com os fundamentos regimentais, voto pela aprovação da matéria, senhor presidente. É pela aprovação, parecer e voto do deputado Milton Alves ao projeto de lei número 0182.0/2020, de autoria do deputado Coronel Mocelin, que dispõe sobre atividades essenciais no Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. O senhor deputado com cópia permanece como se encontra aprovado. Continua com a palavra o deputado Milton Alves. Tem outro projeto aqui que vai na mesma esteira, senhor presidente, é o PL 297/2020, de autoria da deputada Paulinha, que considera a atividade essencial e serviços credenciados juntamente ao DETRAN e adota outras providências. Como ela, no seu projeto de lei, coloca algumas atividades que são para nós preocupantes, inclusive como setor de desmonte veicular, e também impõe multas, nós estamos propondo a diligência ao DETRAN para se manifestar sobre esse assunto, senhor presidente. Diligência, o parecer ao PL 297/2020. Senhoras deputadas e senhores deputados, é pelo diligenciamento o parecer do deputado Milton Alves ao PL 0297.0/2020, de autoria da deputada Paulinha, que considera a atividade essencial os serviços credenciados juntamente ao DETRAN de Santa Catarina e adota outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. O senhor deputado com cópia permanece como se encontra aprovado. Continua com a palavra, Vossa Excelência, deputado Milton Alves. Parecer ao PL 138.7/2019, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que altera a Lei 10.297 de 1996, que dispõe sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS. Trata-se de projeto de lei de iniciativa parlamentar com o objetivo de alterar a redação do parágrafo único do artigo 44 da Lei 10.097, para assegurar que, nos casos de extração da produção primária, seja exigida a inscrição estadual independente para cada estabelecimento. A justificação do autor da matéria advoga pela alteração do referido dispositivo sob a seguinte argumentação: a medida visa fazer justiça tributária ao município que tem seu território explorado para que ele próprio seja o beneficiário da totalidade da arrecadação tributária da parcela pertencente ao ente municipal, conforme contabilização do valor adicionado proveniente da atividade de extração de produção primária. Esse é o fato específico aí das regiões da extração da madeira, deputado Márcio Machado. O voto. Procedo à análise da matéria sobre os seus aspectos temáticos pertinentes a este colegiado, conforme disposto no inciso 2 do artigo 144, especificamente nos termos do inciso 8º do artigo 173. No entendimento desse relator, a proposta não incita qualquer conflito com as regras em vigor que tratam sobre o sistema de repartição tributária ou qualquer outra. Ademais, salienta-se que a própria gerência tributária da Fazenda Estadual sugere que a regra pretendida já tem aplicação prática,
por normativa. Então, estaria trazendo, por força de lei, né, uma norma que já está sendo utilizada na Secretaria, dando essa garantia aos municípios que têm lá a extração primária e a industrialização acontece em outro município. Diante do exposto, voto pela aprovação da matéria, senhor presidente. Pela aprovação, parecer de voto do deputado Milton Obos, ao PL 0138.7/2019, de autoria do eminente deputado Nilson Berlanda, que altera a Lei 10.297 de 1996, que dispõe sobre o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação e adota outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram aprovados. Deputado Milton Obos. Projeto, senhor presidente, é o PL 303.2/2020, que eu refaço aqui o pedido de diligência. É um projeto de autoria do deputado Coronel Mocelin, que visa revogar o inciso 16º e o parágrafo 5º do artigo 3º da Lei 16.773, de 2015, para extinguir a escala de 24 horas de serviço por 48 horas de descanso em regime de prontidão, aplicada exclusivamente ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. A justificação do autor menciona que a regra visa adequar a escala dos bombeiros militares às demais escalas previstas para os órgãos da Secretaria de Segurança Pública. Com certeza, isso tem alguma implicação financeira, senhor presidente. Eu já tinha feito a diligência, recebida pelo comando da corporação, mas não enviada. Eu refaço essa diligência porque não vou fazer o parecer de voto sem que nós tenhamos identificado o quanto é o ajuste financeiro que o Estado vai ter para isso. Era isso, senhor presidente. Vossa Excelência faz um novo pedido de diligenciamento. Diligenciamento, senhor presidente. Pelo diligenciamento, parecer e voto do deputado Milton Obos, ao PL 0303.2/2020, em que é autor o eminente deputado Coronel Mocelin, que revoga o inciso 16º e o parágrafo 5º do artigo 3º da Lei 16.773 de 2015, para extinguir a escala de 24 horas de serviço por 48 horas de descanso aplicada exclusivamente ao Corpo Bombeiro Militar de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, concorde, permanece como se encontra aprovado. Deputado Sargento Lima. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Tendo em vista, eu vou abrir mão ali, eu ia até pedir vistas ali ao projeto, tá? Mas tendo em vista ali que o deputado Milton Obos pediu o diligenciamento ali, eu vou abrir mão do meu pedido de vistas. Mas eu ia me comprometer já em uma semana a devolver, mas tudo bem. Há a concordância do deputado Sargento Lima, então fica aprovado por unanimidade o pedido de diligenciamento. Senhores deputados, não havendo mais matérias a discutir nem a deliberar e nem outros assuntos, dou por encerrada a presente reunião, deixando já convocada outra para quarta-feira da semana que vem. Muito bom dia aos senhores deputados. Muito obrigado por tudo.